3 coisas que jamais voltarão atrás: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada. Bom dia, soldados da madrugada! Quantas vezes você já explodiu e depois pensou: por que eu fiz isso? Ou quantas vezes você engoliu um sapo e ficou remoendo aquele sapo por dias? A verdade é que todos nós temos uma fera dentro de nós. Todos nós temos gatilhos emocionais. Como diriam os caminhoneiros, todo mundo tem um lugar que faz pegar na chave. Mas quem define se essa fera te domina ou se você a doma é você mesmo. Eu quero compartilhar com você hoje a história de uma mulher e de 2 homens na Bíblia. Esta história está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Eu vou resumir primeiro a história e depois eu vou falar com você, vou ler alguns versos que são chave para o nosso entendimento de hoje, para que a gente compreenda qual vai ser a nossa ação a partir de hoje com sensatez. Primeiro eu quero descrever as palavras. Nós estamos falando de Davi, nós estamos falando de Nabal e nós estamos falando de Abigail, que era a mulher desse homem chamado Nabal. A Bíblia relata o seguinte, no verso 3: Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Olha o que aconteceu. Davi estava no deserto junto com os homens de guerra que ele carregava, com o seu bando, e ele fugia de Saul porque Saul queria matá-lo. E agora no deserto Davi descobre que tem um homem que é muito rico, tem muitas posses, e esse cara está fazendo um churrasco. E aí Davi manda os seus homens visitarem esse homem para pedir um pedaço de carne lá no churrasco dele. Mas aí o que acontece? Quando os homens de Davi chegam e falam: em nome de Davi, viemos aqui te pedir um pedaço de carne. Você está aqui fazendo um churrascão, nós estamos ali passando um pouco de necessidade. Esse homem respondeu: quem é Davi? Eu não sei quem é o filho de Jessé. Nos dias de hoje tem muita gente que está fugindo do seu senhor. Como é que eu vou tirar a carne que está aqui para os meus convidados, para os meus tosqueadores, e vou mandar para um homem que eu sequer conheço? Insensatez. E olha que legal, a Bíblia fala sobre a mulher de Nabal. Olha que contraste que nós encontramos. Uma mulher que é formosa, porque a Bíblia diz que ela era sensata e formosa, bonita e inteligente, bonita e sábia, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. E essa resposta que ele deu fez com que Davi tomasse uma decisão. No verso 22 diz assim: faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Ou seja, Davi tomou a decisão de matar, de exterminar todos os homens da família de Nabal. Mas aquela mulher bonita e formosa recebeu um recado. Um dos homens que estavam ali naquela situação viu e entendeu o perigo, correu para a mulher de Nabal e contou a situação e disse para ela o que estava acontecendo. E a Bíblia diz no verso 18: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos. E os pôs sobre os jumentos e disse aos moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Para consertar o estrago que Nabal havia feito, para consertar as palavras imediatistas de Nabal, aquilo custou muito caro. Custou caro de dinheiro, mas poderia ter custado ainda mais caro, porque poderia custar a vida. Eu quero trazer para você aqui qual foi o resultado. Do verso 24 até o verso 31 do capítulo 25 do livro de 1 Samuel, nós vemos essa mulher se humilhar diante de Davi, pedindo desculpas, dizendo que ele não deveria fazer aquilo que ele estava planejando fazer. E Davi acata. Olha o que Davi disse a Abigail no verso 32.
Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingaste. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressasses e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal, até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês, que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Querido soldado da madrugada, você não precisa viver debaixo da égide, debaixo do controle de um impulso emocional. Você pode controlar suas emoções. Você pode entender o que é que está acontecendo com você e sair dessa escravidão de responder na hora. Você não tem que responder tudo que as pessoas te ofendem. Quando alguém te ofende, meu amigo, isso diz muito mais sobre o que a pessoa é, sobre quem ela é, sobre o que ela viveu, sobre as experiências que ela teve na vida, do que realmente sobre você. E aí eu quero te dar ações práticas para você colocar na sua vida, para você ter inteligência suficiente para controlar suas emoções. As emoções, elas são automáticas, mas as reações, elas são escolhas. Você precisa entender que existe um intervalo curto entre sentir a sua emoção e agir de acordo com aquela emoção. E quem aprende a usar, conquista poder sobre a própria vida. Hoje eu vou te dar duas tarefas, duas técnicas. Hoje você vai usar a técnica dos 6 segundos. Se você tem dificuldade, se você está sempre respondendo no impulso para as pessoas, inclusive para as pessoas que você ama, coloca na sua mão esquerda uma gominha de dinheiro, ou uma borrachinha de dinheiro, eu não sei como é que você chama aí na sua cidade. Mas coloca uma gominha de dinheiro na sua mão esquerda. E sempre que você sentir um gatilho emocional forte, você vai puxar essa gominha o máximo que você puder e vai soltar na sua mão. Kepler, mas isso vai doer. É para doer mesmo. É para você tirar a dor do seu coração e passar a dor para o seu braço. Porque quando essa dor estiver no seu braço, você vai se lembrar que não é para você responder. É para você aguardar. E aí você vai esperar, respirar fundo e contar mentalmente até 6. Nesse pequeno espaço de tempo, você vai ativar o seu córtex pré-frontal, que é a região onde você tem a capacidade de raciocinar, de pensar, de entender. Você vai tirar a sua reação de um instinto animal e vai começar a agir como um ser humano. Durante 3 dias, eu quero que você observe e anote quais são as situações que você conseguiu segurar sua reação por alguns segundos e como que isso mudou o seu resultado. Mais importante, anote também quais são as situações que tiram você do sério. E comece a pensar de forma estratégica. Analise de fato a situação. Será que ela realmente está te tirando do sério? Ou será que essa situação está expondo uma fragilidade que você carrega? Uma fraqueza que você carrega? Quais são os objetivos que nós queremos em relação a essa atividade? Você não ser mais refém das suas explosões ou silêncios. E você vai sentir mais segurança e respeito por si mesmo quando você perceber que tem controle sobre a sua reação. Você não tem controle sobre aquilo que você vai sentir, mas você tem controle sobre como você vai reagir. E lembre-se que a reação das pessoas diz muito mais a respeito delas do que de você mesmo. Quando alguém te ofender, responda com silêncio. Coloca a borrachinha no seu braço e agora começa a disparar essa borrachinha sempre que você pensar em responder de forma inadequada ou de forma pronta ou de forma imediata. Para, respira, contenha a sua emoção para depois você responder. Se você escutou o áudio até aqui, eu quero que você me mande a palavra controle. Porque você, a partir de hoje, tem o controle sobre suas emoções, em nome de Jesus.